Fala pessoal, vamos iniciar o estudo do magnetismo. Aliás, a palavra magnetismo vem de magnésia, que era a região onde existia uma grande quantidade de um minério conhecido como magnetita, o ímã natural. Não tem como começar o estudo do magnetismo sem pensar no ímã natural. O ímã que consegue atrair, de repente consegue repelir alguns corpos, alguns materiais. O que tem de especial no ímã? Atenção, é química, tem a ver com os elétrons, mas vamos sintetizar. Os ímãs, eles são ímãs porque eles apresentam uma orientação no giro do elétron, uma orientação eletrônica. Então, todo o material que apresenta característica magnética, ele tem uma organização nos seus spins. Agora, se não tiver organização, o material não apresenta características magnéticas. Nós separamos os materiais em alguns grupos. Nós temos os materiais chamados de paramagnéticos, diamagnéticos e os materiais ferromagnéticos. Os materiais para e diamagnéticos, eles apresentam aí um magnetismo fraco, eles vão interagir com os materiais de maneira muito fraca. Então nós vamos focar nos ferromagnéticos, que apresentam uma magnetização forte. Grava que os materiais ferromagnéticos são apenas três: o ferro, o cobalto e o níquel. Então, se você tiver um ímã natural, esse minério chamado de ferromagnetita, se você colocar próximo de um pedacinho de prego que é feito de ferro, ele vai grudar, porque materiais ferromagnéticos interagem de maneira forte com os ímãs. Se você tiver uma moeda de níquel, ela vai grudar no ímã, porque o níquel é um material ferromagnético e interage de maneira forte com os ímãs. E a mesma coisa acontece com o cobalto, uma interação forte com os ímãs. Então, focados aqui, ó, deixa eu até destacar mais uma vez, focados nos materiais ferromagnéticos, pois eles interagem de forma intensa com os ímãs. E são apenas três: ferro, o níquel e o cobalto. Os outros materiais são ou paramagnéticos ou diamagnéticos, que apresentam uma interação fraca. Conhecendo esses detalhes, nós podemos entender que há possibilidade de pegar, vamos voltar aqui, ó, a possibilidade de pegar um desorganizado e organizar, ou seja, a possibilidade de tornar um não magnético em magnético. E nós chamamos isso de imantação. Então aqui eu tenho um pedaço de ferro. O ferro não é um ímã, ele interage com os ímãs, mas ele não é um ímã. Os seus spins aqui, ó, todos desorganizados. Aí você traz um ímã e esse ímã ele força a organização, ele induz a organização. E esse pedaço de ferro que não era um ímã tornou-se um ímã. E dependendo da situação, esse ímã, o ferro agora que virou um ímã, ele pode ser um ímã temporário ou um ímã permanente. Vai depender de como aconteceu, de quais as condições que ocorreu a indução. Então, induzir é forçar a organização dos spins, tornando o material magnético. Qualquer material eu posso induzir? Não. Os materiais ferromagnéticos. Assim como é possível organizar o desorganizado, e a gente chama isso de imantação, é possível também pegar o organizado e desorganizar. E nós vamos chamar isso de desmagnetização. E a desmagnetização pode ser feita de duas maneiras: ou por meio de um aquecimento, ou por meio de uma pancada, uma colisão, de um choque mecânico. Atenção, que o aquecimento, né, o aumento de temperatura, se a gente lembrar lá da termofísica, temperatura está associado com a agitação das partículas. Então, conforme você vai aquecendo, a temperatura vai aumentando, a temperatura vai aumentando e a agitação das partículas também.
chega um ponto que essa agitação é tão acentuada que o material magnético, que tem uma organização nos spins, ele se desorganiza e ele deixa de ser um ímã. Em homenagem à física e química Marie Curie, nós temos a chamada temperatura de Curie, que é a temperatura em que o material ainda se mantém magnético. Acima da temperatura de Curie, o material perde as características magnéticas. Exemplo, vamos supor que eu tenho um ímã, aquele ímã usado para vedar a geladeira, sabe? A geladeira ela tem aquelas borrachas e ali dentro das borrachas tem um ímã que faz a porta se manter fechada. Se a gente pegar um ímã daquele, é um exemplo, tá? Se nós pegarmos um ímã daquele, ele tem a temperatura de Curie de 120 graus Celsius. Então quer dizer que se eu for aumentando a temperatura em 60 graus, ainda é ímã. 80 graus, ainda tem comportamento magnético. 90 graus, ainda comportamento magnético. 105 graus, ainda comportamento magnético. Passei de 120 graus, ultrapassei a temperatura de Curie, o material não será mais magnético. Ah, mas ele pode voltar a ser? Tudo depende de como ele foi imantado, tudo depende de como ele foi desmagnetizado. Então, o aquecimento pode destruir as características magnéticas de um corpo, de um material. Além disso, o choque mecânico, né? As colisões. Quando você bate num objeto, a sua, a- todos os materiais, todas as subpartículas atômicas também tendem a sofrer aí uma agitação. Então, devido a uma pancada, a um choque mecânico, nós podemos desorganizar os spins e aí o material perde as características magnéticas. Continuando com os ímãs, nós vamos observar que os ímãs apresentam três propriedades. A primeira propriedade diz respeito aos polos. Os ímãs apresentam polos. Ah, o positivo e o negativo? Não. Positivo e negativo é lá da eletricidade. Aqui no magnetismo nós temos polos que são denominados norte e sul. Todo o imãzinho vai ter um polo norte e sul. Norte e sul. Aqui, ó, um ímã em formato de barra. Aqui um ímã em formato de ferradura. Independente do seu formato, todos os ímãs apresentam polos chamados de norte e sul. Deixa o positivo e o negativo lá para a eletricidade. A segunda propriedade dos ímãs é a interação entre os polos. Polos de nomes iguais se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Então veja, o norte repele o norte, o sul repele o sul. Agora, o sul atrai o polo norte. Esta é a segunda propriedade dos ímãs, a interação entre os polos. A terceira e última propriedade é chamada de inseparabilidade magnética. É impossível isolar o polo norte do polo sul. Os polos norte e sul, eles coexistem. Na natureza não se observa o monopolo magnético. Na natureza nós temos só o polo positivo, só o polo negativo. Então lá na eletricidade nós temos um monopolo elétrico. Agora aqui no magnetismo nós não temos o monopolo magnético. Não tem como encontrar só o norte ou só o sul. Eles coexistem. É impossível isolar o polo norte do polo sul. Se de repente você tem um grande ímã, aqui ó, situação 1, um grande ímã. Aí você pega uma serra e corta esse ímã bem no meio, bem na metade. Aí você pensa, então de um lado vai ficar o norte, do outro lado vai ficar o sul. Não. Ao cortar um grande ímã, você forma ímãs menores. Aqui, ó, dois ímãs menores foram formados, ainda com norte e sul. Ah, mas agora se eu pegar aqui, ó, esse ímã menor, vamos chamar isso de situação 2. Se eu pegar esse ímã menor e eu cortar ele bem aqui, ó, no meio, eu vou formar, eu vou ter então só o norte e o sul. Não. Ao cortar um ímã, você forma
ímãs menores. É impossível isolar o Polo Norte do Polo Sul. Continuando, ao redor dos ímãs nós temos uma região chamada de campo magnético. O campo magnético é representado pela letra B. Está vendo aqui em cima a flechinha mostrando que o campo magnético é uma grandeza vetorial. Se é um vetor, vai ter valor, vai ter direção e vai ter sentido. Todo vetor depende de módulo, direção e sentido. O campo magnético é a região ao redor dos materiais magnéticos e essa região consegue interagir com outros corpos. Por exemplo, com os ferromagnéticos, né? Uma interação forte. Essa região ela tem como unidade no sistema internacional o Tesla. Vamos melhorar a explicação a respeito do campo magnético. O campo magnético ele é representado por linhas, as chamadas linhas de indução, que são linhas fechadas. Fechadas. Quer dizer que essas linhas elas começam em um ponto e elas terminam nesse mesmo ponto. Mas de uma maneira geral, uma maneira bem conhecida, essas linhas elas saem do Polo Norte e elas vão para o Polo Sul. Mas isso quando eu estou pensando na parte de fora do ímã. Então, na parte de fora vai do norte para o sul. Agora, lá na parte de dentro do ímã, na parte interna, no interior do ímã, é o contrário. As linhas elas vão do sul para o norte. Repito, campo magnético é a região ao redor dos ímãs. Nós não enxergamos essa região, mas essa região é representada por linhas. Linhas que são superfícies fechadas. Na parte de fora do ímã, sai do norte e vai para o sul. Na parte de dentro do ímã, contrário, vai do sul para o norte. Essas linhas, elas representam o campo, elas não são o campo. Aliás, o vetor campo magnético, ele é sempre tangente às linhas. Então, se eu escolher um ponto aqui, ó, o ponto A, como é que está o campo? Tangenciando a linha. Se eu escolher um ponto aqui, ó, o ponto B, como é que está o campo? Tangenciando as linhas. O vetor campo magnético, ele é sempre tangente às linhas. Isso pode ser cobrado de várias formas, de maneira teórica ou até de uma maneira criando aí uma contextualização. A prova pode dizer, ó, eu coloquei uma bússola aqui no ponto A, como é que está o ponteiro da bússola? Eu coloquei uma bússola aqui no ponto B, como é que está o ponteiro da bússola? Isso é muito comum. Então grava que a bússola é um ímã. A bússola tem uma agulha magnética. É um ímã. E se é um ímã, ela vai ter polo norte e polo sul. Então, para evitar confusões, daqui para frente, vamos ser bem específicos. Eu não posso falar só polo norte ou só polo sul. Eu tenho que ser específico. Dizer polo norte magnético ou polo norte geográfico. O polo norte magnético da bússola aponta para o norte geográfico. Mas o norte magnético não é atraído pelo sul magnético? Então quer dizer que lá no norte geográfico eu tenho uma região de sul magnético. E isso acontece porque o globo terrestre é um grande ímã e nós chamamos isso de geomagnetismo. Atenção, vamos começar a rabisqueira aqui, ó. O globo terrestre. Aqui eu tenho o eixo geográfico. Lá em cima, o norte geográfico. Aqui embaixo, o sul geográfico. Mas a Terra é um grande ímã. A Terra é um grande ímã porque lá no seu núcleo nós temos uma grande quantidade de níquel, níquel derretido, níquel fundido. E aí, devido aos movimentos do globo terrestre, a Terra tem esse comportamento magnético. Então, além desse eixo geográfico, nós temos o eixo magnético. Vamos colocar em amarelo aqui, ó, o eixo magnético. Notou que o eixo magnético ele não coincide com o eixo geográfico, tem uma leve inclinação. Então, lá em cima é o norte geográfico e região de sul magnético. Lá embaixo é o sul geográfico e região de norte magnético. Então, quando eu uso a bússola,
o norte magnético da bússola aponta para o norte geográfico, porque o norte geográfico é uma região de sul magnético e o sul magnético atrai o norte magnético. Muita atenção com essa questão que envolve o magnetismo terrestre. Para melhorar tudo isso, você vai resolver exercícios, vai assistir exercícios resolvidos e então continue os seus estudos. Valeu, muito obrigado pela atenção e até o futuro.